Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 17 de abril de 2017, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Renúncia. Vamos dar continuidade hoje. Nós estamos no capítulo 1, o Padre Carlos, capítulo 1 da segunda parte, ok? Nessa nossa edição, é a página 199. Essa é a 36ª edição da 4ª impressão, tá bom? Então, página 199. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura. No nosso recolhimento interior, Jesus, nos concentrando, silenciando e tentar verbalizar o nosso pensamento, que é de alegria, de satisfação, a alegria de estarmos entre irmãos, a satisfação de nos unirmos em torno de uma mesa para tomarmos um lanche em companhia de amigos. Todos os nossos encontros, Senhor, em torno das lições da doutrina espírita, vira um momento de festa e um verdadeiro banquete. Nessa noite, Senhor, o banquete é a obra Renúncia. A nossa querida Alcione já chegando à maioridade, mas desde a tenridade já mostrou a sua conduta e o seu nível moral. Então, Senhor, temos muito a aprender com essa alma e que nós possamos não ficar apenas ligado à história, mas ficarmos atentos às lições morais, os exemplos vivos e autênticos. Que os nossos amigos espirituais que estão aqui, que são responsáveis por essa atividade, nos intuindo e nos preparando previamente, que eles possam nos auxiliar uma vez mais, a cada um de nós, principalmente na área do sentimento, porque essa é uma obra que devemos ler com o coração. Muito obrigado, divino amigo, e é em teu nome que todos nós aqui nos encontramos. A nossa querida irmã Aramita é a nossa continuista. Por favor, irmã. Iniciamos a segunda parte do romance, né? E estamos no ano de 1681, onde Célia já está com 17 anos, o Rob está com 7 anos, a Madalena está com 38 anos e Cirilo com 44. E a família se mudou da chácara para a cidade por conta dos estudos de Alcione. Estão morando na cidade agora de Ávila. Arrendaram a chácara para os Estigarribas, logo já ganham algum dinheiro com esse arrendamento. E complementam a economia doméstica com os bordados. Alcione, como nos descreve Emmanuel, é uma jovem bonita, educada, fala vários idiomas, toca o cravo como ninguém, canta como ninguém, é da primeira do coro e ensina o Rob, que, como a gente viu
nasceu com problema nos pés e nas mãos, e ensina ele a tocar o violino. E na semana passada nós vimos que ela, com toda essa graça, com toda essa doçura, com todo esse seguimento a Jesus, a rebeldia do Rob, que é maltratado pelos meninos na escola. E ela o ensina a aceitar, a não dar trela. E termina quando ele está reclamando muito, que ela vê que não tem mais, que não consegue alcançar, ela diz, vamos para a aula. Ele questionou Deus, né? Disse que Deus não estaria lá dizendo, chega, vamos estudar, menina, para de reclamar. E aí nós paramos na semana passada. Vamos lá então. A situação doméstica prosseguia sem alterações, quando Damiano trouxe a notícia da próxima chegada de um pupilo seu, que acabava de receber ordens no seminário romano. As perguntas curiosas de Madalena e da filha, o velho amigo informava atencioso. As perguntas curiosas de Madalena e da filha, o velho amigo informava atencioso. Carlos é o meu único sobrinho e sempre foi credor do meu afeto. Seu pai descendia de antigos espanhóis, domiciliados na Irlanda após o desastre da Invencível Armada. Essa Invencível Armada, gente, pesquisamos, foi em 1588, tá bom? Era a Espanha invadindo a Inglaterra, foi uma batalha naval. 1588, Espanha invadindo a Inglaterra, tá? Foi uma batalha naval. Segundo Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, por intervenção do plano espiritual, essa invencível armada foi para o fundo totalmente. Numa viagem ao continente, simpatizou com a irmã que Deus me havia dado, desposando-a pouco depois. Viveram em plena harmonia conjugal 5 anos, quando pereceu meu cunhado no naufrágio, deixando a companheira aturdida e desolada. Então, a irmã do padre Damiano casou com esse soldado, né? Nesse período da guerra, ele acabou ficando um tempo na cidade, acabaram se apaixonando e ela já está viúva. Confere? Por desventura da Emília, nada houve que lhe restaurasse as energias do espírito, nem o filhinho de tenra idade, nem a fé religiosa conseguiram salvá-la da apatia a que se entregou até a morte. Olha aí, a dor dela era dor o quê? Que dor era essa? Dor moral, dor emocional, dor física? Qual era a dor dela? Emocional. O que a dor estava querendo dizer para ela? Ama Deus primeiro, desapega. Ela estava sofrendo não pela morte do marido, mas pelo apego e pela falta de amar a Deus sobre todas as coisas. Aí cai nisso aqui. Ela perdeu, ela não consegue nem o instinto maternal sobrepõe. Porque ela está com o filhinho bebezinho, ela só pensa no marido que desencarnou. Debalde tentei arrancá-la da perturbação em que se engolfou sem remédio. À hora da morte, entregou uma carta testamentária aos parentes do marido, na qual exprimia as últimas vontades, determinando que o filho único, tão logo atingisse a idade própria, fosse internado num seminário romano para consagrar-se ao sacerdócio. Para isso, legava-lhe a pequena fortuna, dizendo não desejar ao seu único descendente a dor incomensurável da viuvez. Você já pensou? Uma história bem triste. Comentou Madalena Villamil, refletindo no seu caso pessoal.
E uma preocupação muito injusta de minha irmã, acentuou Damiano com firmeza. o pequeno Carlos esteve em minha companhia durante 3 anos, em sua primeira infância. Estudando-lhe o temperamento, fiz o possível por afastá-lo do caminho traçado pela determinação materna. Mas seus tios irlandeses fizeram tamanha questão de atender ao espírito perturbado de Emília, que não houve meios de subtrair a criança aos seus propósitos. Tive de assumir responsabilidades de tutor no seminário romano, e Carlos foi levado, talvez contra a vontade, a receber a tonsura. Na religião católica, recebeu o sacramento da ordem. Então, olha só, parece assim, se nós observarmos apenas a vida de Carlos como uma criança que acabou de sair do ventre da mãe, que começou tudo ali, é uma injustiça. Mas nós conhecemos esse espírito. Qual era o nome dessa alma antes de reencarnar? Polos. E já tinha sido programado, porque ele tinha um débito aonde? Justamente com a religião, com o sacerdócio. Ele tinha um débito com o sacerdócio, ele viria sacerdote. Carregava a tendência? Não. Então, pegou essa mãe desajustada. Você está entendendo o que é atração? Você atrai para a tua vida exatamente alguém ao qual tu precisas para aprender alguma coisa. Então ele caiu de paraquedas, que não caiu, ele foi programado para nascer. O pai desencarnou, a mãe que idolatrava o marido perdeu a vontade de viver, acabou. Gente, isso é sério, nós não devemos idolatrar pessoas. Morreu. Vamos sentir falta? Vamos, mas eu não posso morrer por isso. Eu não posso colocar pessoas no centro e tirar Deus. E eu ficar girando em torno daquele ser humano. Você vê aqui a confusão que essa criatura arrumou. E se ela não tivesse feito? Tudo bem. Outra forma iria acontecer para ele chegar, mas não pelas mãos dela. Ele carrega essa encrenca em relação à mãe. Ele tem essa raiva em relação à mãe. Minha mãe me obrigou a fazer, ela não perguntou se eu queria. Escândalo é necessário, mas ai daquele a quem comete o escândalo. Mas sois contra a carreira do rapaz? Indagou a esposa de Cirilo com interesse. Não é bem isso. Minha irmã, quando pretendeu afastar o filho das provações amargas da viuvez, ignorava os sacrifícios que dele exigia. Considera o sacerdócio tarefa sagrada, mas que ninguém deveria aceitar por imposição, e sim por vocação natural ou determinação firme, depois de grandes sofrimentos. Olha só. Como Deus não se impõe às criaturas, parece que nunca será possível tiranizar no capítulo dos serviços divinos. Como Deus não se impõe às criaturas, parece que nunca será possível tiranizar no capítulo dos serviços divinos. O resultado é que, quando abracei o jovem seminarista há 2 anos, achei-o singularmente acabrunhado, dando-me a impressão de um homem repleto de batalhas interiores. Compadeci-me de sua tremenda luta espiritual, mas nada pude fazer em seu favor. Imagina, ele não queria ser padre. Imagina a juventude, os hormônios gritando. E ele disse, eu olhava para ele e vi uma grande batalha interior, uma batalha espiritual. O menino não tinha absolutamente nenhuma aptidão para aquilo. Que presente, né? A mãe que deixou presente. pra ele. E às vezes os pais fazem um pouco disso, querendo escolher para os filhos a profissão. Entendeu? Isso é uma coisa que
a criança, é o jovem, ele tem que escolher, você não tem como impor. E às vezes o pai faz isso impondo assim, não, essa tu vai ganhar dinheiro. Ele nem consegue moralizar, passar uma moral dizendo, meu filho, e explicar qual o objetivo do trabalho, qual o objetivo da profissão. Não, ele escolhe aquela que dá dinheiro. Depois a gente reclama os profissionais que nós temos no nosso planeta. Alcione parecia beber as palavras do caroável ministro de Deus. Esse caroável aí é amáveis, tá? E enquanto ele tomava fôlego, obtemperou. Alcione parecia beber. E como definis a vocação religiosa, Padre Damiano? O velho sacerdote esclareceu sem rebuços. Antes de tudo, considero que a vocação religiosa não será o primeiro impulso para envergar um hábito convencional. Semelhante estado de espírito significará, primeiramente, decisão firme para o trabalho e testemunho com Jesus. Ora, a meu ver, o lar é o primeiro dos estabelecimentos religiosos aqui na Terra. Olha só. O lar é o primeiro estabelecimento dos estabelecimentos religiosos aqui na Terra. Dentro de suas paredes nobres ou plebeias, há sempre grandes tarefas a realizar. Olha só. Que dizer de um filho que procurasse a sombra de um claustro porque seus pais vivem na luta, porque seus germanos não se harmonizaram com o seu modo de pensar? Germanos, nota da editora, irmãos que procedem do mesmo pai e da mesma mãe. Onde estaria a renúncia num caso como esse? Certo, a virtude não estaria em retirar-se em busca de pousos mais cômodos. Olha como é interessante isso, né? Ele está dizendo assim, algumas pessoas buscam a religião para fugir das dificuldades domésticas. E qual o mérito disso? Fugindo, eu vou resolver alguma coisa? Se as pessoas que estão dentro do meu lar são instrumentos, são um buril para o meu progresso, se eu me afasto, deixei de evoluir. Eu precisava aprender a conviver com eles. E não é consertando eles, é aprendendo a ceder, inclusive, com eles, a perdoar e a tolerar. O outro só aprende quando quer. E o exemplo arrasta. Se os trabalhos domésticos, porém, deixam de existir, se chegou a viuvez sem filhos, se sobreveio o abandono do coração, em tais circunstâncias, admito a oportunidade de maiores sofrimentos, seja na prova rude dos que se encarceram em lágrimas dolorosas, seja nos testemunhos de amor universal, estendendo-se a dedicação fraterna a todos os seres. Suponho que o ambiente doméstico resume a nossa oficina primacial. Ou seja, principal, tá, gente? Oficina principal. Segundo os desígnios de Deus. Aí se encontram o material e ferramentas adequadas ao serviço da nossa salvação. Olha só. Entretanto, se essa tenda nos falta, a circunstância significará talvez que fomos chamados em nossa vocação religiosa a importantes trabalhos de ordem coletiva. Porque dentro de casa nós normalmente não estamos com o verniz e nem com a máscara da sociedade. Ali nós somos nós. E se você tem funcionário dentro de casa, isso também conta. São pessoas que fazem parte da tua oficina. Acabam fazendo parte do teu dia a dia. Então, se ali dentro tu consegues viver o evangelho, tu estás pronta para viver em sociedade como um todo. Mas enquanto nós, só é autêntico, só é verdadeira a nossa mudança quando nós conseguimos fazer isso dentro de casa.
Aonde lá eu não tenho palco, eu não tenho teatro, eu não tenho plateia, eu não tenho. É no silêncio. Então, se eu consigo viver isso dentro de casa, viver o evangelho dentro de casa, isso quer dizer que está em mim. Para onde eu for, eu vou viver. O tom da minha voz, a forma, tudo isso ali dentro é autêntico. Fora não, normalmente a gente está com verniz e quase sempre preocupado porque nós estamos no palco e queremos receber aplausos. Entendeu? Então é dentro de casa. E o grupo que está dentro da nossa casa, todos, encarnados e desencarnados, funcionários, seja o que for, dentro de casa, a irmã, não sei da onde, todo esse povo não é a casa. É programação divina. E cada um deles, como eu também, sou um buril para eles, porque nós também não somos fáceis. Nós também temos os nossos espinhos. E o outro também tem o dele. E está tudo programado. Programado não é com essa pessoa, mas é com a forma da pessoa. Essa pessoa tem o espinho exato para mostrar a ferida que tem em mim. Porque se o espinho vier e não tiver ferida, eu posso até sentir, mas não me desespero. Não vai sangrar, porque não tem ferida. Mas a pessoa tem o espinho exato e ela vem e acerta exatamente no câncer moral que eu tenho. E aí, o grito é feio. Mas esse espinho é justamente para dizer, olha, tu tem uma ferida aqui, ó. Tu tem um câncer aqui. Se não tivesse esse espinho, tu nunca saberia que tinha esse câncer em ti. Entendeu? Essa é a oficina do lar. E é isso que nós temos que estar atentos. E ele diz: suponho que o ambiente doméstico resume a nossa oficina principal, segundo os desígnios de Deus. Lembra do nosso estudo Pensamento e Vida? Ainda há pouco? Confia. Aí se encontram no lar material e ferramentas adequadas ao serviço da nossa salvação. Então, às vezes, o que eu faço? Eu não suporto estar dentro de casa com os meus, aí eu arrumo atividade segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Quanto menos tempo dentro de casa, melhor. Não adianta eu querer ganhar o mundo e perder a alma dentro de casa. Uma coisa é eu fazer isso com a minha consciência tranquila, que eu não estou fugindo. A outra coisa é eu fazer sabendo que eu estou fugindo mesmo, porque eu não aguento a mulher, eu não aguento o marido, eu não aguento o filho, não aguento ninguém. A pessoa sabe. Entendeu? A jovem satisfeita com a enunciação do ponto de vista do interlocutor não insistiu no assunto, mas perguntou delicadamente: e demora ainda a chegar o Padre Carlos? Creio que não, pois já há meses que está na Irlanda, onde celebrou a primeira missa em obediência ao desejo dos parentes. No entanto, todas as providências para a sua instalação aqui em Ávila estão tomadas perante as autoridades que nos regem. Tenciono tê-lo ao meu lado não só porque poderia auxiliá-lo com as minhas velhas experiências, como também porque ainda não renunciei ao antigo ideal de uma excursão à América. E nesse cometimento não posso dispensar companheiros de confiança. A palestra fixou-se no plano da grande jornada, comentando-se as notícias gerais e vagas, obtidas em Castela, a Velha, dos processos de vida na colônia. Não decorrera um mês. Qual é o ano que nós estamos, gente? 1681. Muito bem. Essa aqui que pulou 2 séculos.
1681, tá, gente? Ainda continua no mesmo ano. Não decorrer um mês sobre esta conversa e o padre Carlos Clenagan chegava inesperadamente, a fim de cooperar com o tio nos serviços religiosos da igreja de São Vicente. Quem é Carlos, gente? É o Pólux. Que era o Ciro. Que lá nos 50 anos depois foi o Ciro. Aliás, ele foi vários. Começou com o Ciro, depois veio como filho, que foi como era lá o nome da roda? Roda dos Enjeitados, né? Ele acatou, cuidou dele como filho. Depois renasceu através de uma moça que se apaixonou por Célia, porque a Célia, tadinha, se passou como um sacerdote, como um padre. Ela teve que se vestir de homem, né? Para poder ser aceita no seminário. E aí uma criatura lá engravidou de não sei quem e disse que o filho era do irmão Marinho. E aí, tadinho, quando o pai da menina pegou, foi lá, levou a criança, ela foi e pegou a criança para cuidar. E em verdade era quem? Novamente Ciro. E por que essas várias encarnações ele desencarnou criancinha? Porque ele tinha sido suicida em encarnações anteriores, entendeu? Então agora, e ela está lutando com essa criatura todos esses séculos, apesar de que ela estava reencarnando em outro planeta e pediu agora para vir para poder ajudar, não é verdade? Vamos ver aí o nosso irmão Pólux apresentando a estrutura física dele. Alto, magro, de maneiras excessivamente simpáticas, pela bondade que evidenciavam, olhos muito lúcidos. O novo sacerdote impressionava pelo encanto do trato pessoal, dando a impressão de que se abeirava dos 30 anos. Quantos anos está com Alcínio? Está com quantos anos? 17. 17 menos 30? 13. Vamos lembrar, quando ela foi recebê-lo, que ela foi no mundo espiritual ter com ele, ela fazendo diálogo com ele, o que aconteceu com ele? Ele foi o quê? Apagando, desmaiando. Ela disse: estou te entregando para os braços da tua futura mãezinha. Então ali, naquele diálogo, ele já está reencarnando. Porque no momento da encarnação, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, ali já tem um espírito vinculado, ele se liga. E o espírito, obviamente, dependendo do nível moral desse espírito, mas o comum, ele vai morrendo, ele morre do outro lado. Ele vai perdendo a consciência, é aquela sensação de desmaio, ele vai apagando. Então ele ainda no colo dela, e ela disse assim, ele disse assim: eu poderia ficar aqui no teu colo eternamente, não queria outra mãe senão você, né? Porque ela já foi mãe dele, né? Adotiva, mas foi. Então ali ele já se prepara. Então ela levou o quê? 13 anos se preparando para poder reencarnar. Porque lembra que o corpo perispiritual dela era de um outro planeta, bem mais evoluída. Ela teve que se adaptar, o seu corpo perispiritual, para uma nova encarnação aqui na Terra. Então, 13 anos de diferença. Naturalmente, a primeira visita em companhia do orientador de suas atividades foi à casa de Madalena Villamil, que o recebeu com sinceras demonstrações de carinho. Ao ser apresentado, porém, a filha da casa, o sobrinho de Damiano não conseguiu disfarçar a profunda impressão que ela lhe causara. Ambos pareciam perturbados. As almas se reconhecem. Por mais que você não lembre, mas alguma coisa que dentro de ti dá vontade de vomitar, dá um ataque cardíaco, dá uma coisa que tu não sabe explicar, que é espiritual mesmo, sabe, é um magnetismo. E os dois polos, né? Seja de simpatia ou de antipatia. Exatamente.
A jovem, sentindo-se sob, olha aqui a palavra, magnetismo do seu olhar, empalidecera de leve. Ela ficou só pálida, ela não ficou pálida. Sim, claro, se reconheceram. Eu conheço essa alma. Padre de caráter. Alcione? Perguntou o padre com inflexão carinhosa, não obstante demonstrar na voz a necessidade de readaptação ao castelhano. Onde teria ouvido este nome? Tenho a vaga ideia de já o ter ouvido. Entretanto, não é comum. Acentuou o tio satisfeito. A primeira palestra não foi além do comentário familiar de quem inicia novas relações. Carlos Glenaghan relatava as suas emoções ao contato do altar irlandês, que lhe proporcionara o júbilo da missa nova, cantada. Falou-se da missão sacerdotal, dos serviços da igreja, das condições gerais da vida em Ávila. Alcione impressionava o recém-chegado, cada vez mais, com a ponderação do seu espírito esclarecido e afetuoso. O rapaz, que vinha repleto da teologia do seminário, de quando em quando, ensaiava assunto difícil num quadro de teologia ou de história. No entanto, a filha de Madalena lhe respondia com precisão admirável, em linguagem simples, que quem sabe, quem já aprendeu, consegue simplificar na hora de ensinar. Quem ainda não aprendeu, mas acha que sabe, quando vai ensinar, dá nó na cabeça de todo mundo. Porque nem ele entendeu, como é que vai poder explicar? Fala igual papagaio. Ainda pega umas palavras porque é para ninguém entender mesmo. E ele faz aquela cara feia que é para justamente nem fazer pergunta, porque ele não vai saber responder. Com a sua linguagem simples, a espelhar nos olhos a pureza do coração. Ela estava em dia com os clássicos gregos e romanos. Tá para ti? Enriquecendo a conversação de apontamentos notáveis, pontilhando cada parecer com as luzes de elevada sabedoria, cheia de compreensão e de amor. Ouvindo-a falar sem vaidade e afetação, o novo sacerdote tinha a impressão de ouvir uma criança adorada falar da sua intimidade com Sócrates e Cícero. Para lembrar, Cícero viveu de 106 até 43 a.C. Ele era romano, filósofo. E Sócrates, bem mais velhinho, de 469 a 399 a.C. E ela entendia, eles falavam como se fosse amiguinha deles, né? Colocando cada filósofo no seu lugar. A face de Jesus, o amado Salvador, que lhe enchia a alma de sublimes e ardentes inspirações. Ambos experimentavam singulares ideias. Se não fosse muito avançar, teriam declarado, no impulso espontâneo, que se haviam conhecido a Lourdes, em outros lugares. Não obstante a filha de Madalena nunca haver saído de Castela a Velha. O visitante retirou-se daquele primeiro encontro sob verdadeiro fascínio. Meu tio, estou maravilhado. Confessou de regresso ao presbitério, a casa paroquial. A jovem Villamil dá a impressão de uma criatura angelical, divinamente inspirada. Damiano sentiu-se orgulhoso com o conceito, circunstância que o levou a pensar, impediu o auxílio espiritual da jovem, para que o pupilo firmasse diretrizes seguras na carreira sacerdotal. No dia seguinte, Damiano chamou a amiguinha.
após a missa e falou-lhe em tom confidencial: sei que as tuas orações e pureza devocional são preciosos tesouros ante o amor de Jesus, sem que minhas palavras envolvam qualquer pensamento de lisonja a envenenar-te o coração. Falo como pai espiritual, pedindo teu fraternal concurso para um outro filho, pois assim o considero pelos laços do Espírito. Conheço minha indigência, Padre Damiano, replicou a jovem com humildade. mas disponde da minha insignificância como julgardes mais acertado. Olha que bonitinho. Parece assim algo meio piega. Não é não. É porque é assim. Vamos pegar Sócrates. O que ele dizia? Que ele era o mais sábio de todos, porque ele era o único que sabia que nada sabia. Então, à medida que a criatura vai evoluindo, ela vai tendo uma visão mais ampla e ela vai percebendo o quanto ela precisa progredir. Então, como ela tem consciência o quanto ela precisa progredir, ela reconhece o quanto ela é pequena. O quanto ela é pequena. Então, isso não é preguiça, não. Isso que ela fala aqui é autêntico, é real. Não é uma falsa modéstia, não. É realmente um ato de humildade. Humildade é o quê? É reconhecer que perante o universo eu não sou nada. Na frase de um rapaz chegou e disse assim, na verdade foi até o Naldo Rocha, chegou com o Chico e disse: como é que o senhor está? Ele disse: o nosso Senhor Jesus deve estar muito bem. Agora essa mula aqui também está bem. Isso era dele, entendesse? Mas é o que? Reconhecendo que ele, perante a criação, o universo, o tanto que tinha que progredir, era só um cisco. Não é verdade? Agora, quando eu já me acho autossuficiente, mostra o quanto eu ainda sou uma ignorante. Trata-se de Carlos, minha filha, para quem desejo o socorro de tuas sugestões fraternais. Não o vejo muito seguro em suas decisões, nos caminhos escolhidos, e temo um futuro desastre espiritual. Mas, ciente da nobre impressão que a tua sadia palestra lhe despertou, muito me agradaria que o orientasses em nossas tertúlias, robustecendo-lhe o ânimo vacilante na estrada sacrificial do sacerdócio cristão. Ela baixou os olhos, entremostrando a perturbação do espírito humilde pela confiança nela depositada, e acrescentou: não creio possa ter alguma coisa de mim mesma para auxiliá-lo, mas estou certa de que Jesus não nos faltará com o pábulo do seu amor inesgotável. Sustento, né, gente? Pábulo. O velho eclesiástico não podia avaliar o efeito de suas palavras, mas reparou que a filha de Madalena voltou ao lar bastante impressionada. Ele percebe porque vocês perceberam que ele é reencarnacionista. Ele, inclusive, ensinou isso a ela, né? Então, ele sabe que essa alma é antiga. E outra coisa foi a empatia, que ele percebeu que existiu entre um e outro. E, ao mesmo tempo, é como se nesse momento ele fosse um instrumento de Deus para lembrar a ela qual era a missão dela. Não era, em hipótese alguma, tirá-lo do sacerdócio, mas incentivá-lo a permanecer. Ela abaixou os olhos, entremostrando a perturbação do espírito humilde pela confiança nela depositada. E aí vamos ficar aqui nesse momentinho desse diálogo entre ela e o padre Damiano, solicitando que ela pudesse vir a falar com o padre Carlos. Vamos fazer a nossa oração final? Meus irmãos, o professor vai conduzir a música, que é a oração final. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus, aos amigos espirituais, a presença de cada um de vocês.
paz do mundo começa em mim. Se tenho amor, com certeza sou feliz. Se faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de se amar. A paz do mundo, vamos lá, começa em mim. Se tenho amor, com certeza sou feliz. Se faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela